Então, quem trabalha junto ao paciente crítico sabe muito bem disso, né? A importância da gente sempre divulgar informações relevantes e verdadeiras sobre esse assunto, porque a sepse ela é uma das grandes causas de morte e mortalidade no paciente crítico. Vamos começar definindo o que é sepse. Então, a sepse ela sempre vai ser uma resposta inflamatória grave frente a uma infecção. Essa infecção pode ser causada por bactérias, por vírus ou por fungos, não importa, sempre vai ser uma resposta severa. Os fatores de riscos ligados à sepse, eles são bem conhecidos, então, por exemplo, idade avançada, imunossupressão, doenças crônicas como diabetes, cânceres e ferida operatória, aumenta muito a chance dessa pessoa desenvolver a sepse. Muito bem, quando se trata de sepse, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o melhor para a sepse é a prevenção, essa pessoa não desenvolver a sepse. Então, todas as medidas de prevenção e manejo do controle das infecções, principalmente as infecções relacionadas à assistência à saúde, são importantes. Mas o diagnóstico, a detecção precoce da sepse é crucial. Eu sempre bato nessa tecla nas minhas aulas, principalmente com os técnicos. Por quê? Porque a detecção precoce da sepse está muito relacionada às manifestações clínicas do paciente, que por sua vez estão relacionados aos sinais vitais. Então, o paciente séptico ele apresenta hipertermia ou hipotermia, taquicardia, oscilação da pressão arterial, aumento da frequência respiratória e alguns apresentam confusão mental. O diagnóstico precoce ele é relevante nesse caso e está muito ligado ao controle dos sinais vitais, que por sua vez está ligado aos técnicos de enfermagem, que sempre são aqueles que vão fazer então a avaliação e registro dos parâmetros vitais do paciente crítico. Atualmente toda a instituição ela tem o seu protocolo de sepse, né? Eu não sei as peculiaridades, as particularidades de cada protocolo, não estou em todas as instituições, mas eu poderia resumir os protocolos em 4 pontos importantes: administração de antibiótico, suporte hemodinâmico do paciente, a monitorização contínua e, em alguns casos, a ventilação mecânica. No caso do técnico de enfermagem, muitas vezes se pergunta, né, mas qual que é o meu papel, a minha importância relacionada a isso? Então, por exemplo, no item administração de antibiótico, muito importante não só conhecer os antibióticos, mas entender que a administração rápida, precoce, urgente de antibiótico é fundamental para a melhora do prognóstico. Então, não retarde o início do antibiótico no paciente séptico. Em relação ao conhecimento um pouco mais profundo dos antibióticos, né, não só por uma questão legal, lá no nosso código de ética está dizendo explicitamente que nós devemos, né, conhecer quais são as ações, efeitos colaterais, vias de administração, as doses das medicações que nós preparamos e administramos. No caso do antibiótico, claro, ele vai ser prescrito pelo médico, vai ser baseado na clínica do paciente, no tipo de micro-organismo que está infectando o paciente, com certeza. Mas seria importante que o técnico de enfermagem conhecesse, por exemplo, os principais antibióticos de amplo espectro, como, por exemplo, a ceftriaxona, o meropenem, os antibióticos gram-positivos, como a vancomicina, e os gram-negativos, como o caso da levofloxacina. Não só entender quais são as ações, efeitos colaterais, a forma de reconstituição, diluição dessas medicações, mas também entender as questões dos aprazamentos. Então, numa situação de rotina, de manutenção da antibiótico terapia, grande parte desses antibióticos são administrados de 12 em 12, né? Ou seja, às 10 da manhã, às 10 da noite. Mas, se for uma dose de ataque, está iniciando o protocolo de sepse, esse antibiótico precisa entrar na veia do paciente muito rápido, se possível dentro de 30 minutos. Para além do aprazamento, é importante também o técnico de enfermagem conhecer as medicações relacionadas às infecções fúngicas, por exemplo, como o fluconazol, ou as infecções virais como a ciclovir. É importante se aprofundar nesse tipo de assunto se você quiser salvar vidas, principalmente do paciente crítico na unidade de terapia intensiva. Um grande beijo, tchau!